tão nítido que hoje, quando eu estava no aniversário, às 3 horas da tarde, mais ou menos, e o pastor Renan me mandou mensagem, dizendo que estava muito em cima para eu poder estar pregando hoje, eu lembrei daquele dia da consagração. Porque se não fosse aquele dia da consagração, eu acho que eu não viria. Mas como não é pela minha força, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor, que temos que subir aqui para fazer a vontade dEle, não nas nossas forças, mas na graça e misericórdia, porque é o Senhor que nos sustenta, amém? Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jeziel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, falar com o Pai mais uma vez. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, eu te convido agora, neste momento, a estar comigo mais essa vez, na ministração da Tua Palavra, que todo o meu eu diminua, que só o Senhor venha crescer. Que toda a nossa infinita pequenez, ó Pai, nós possamos nos diminuirmos a cada dia, para que o Teu nome venha crescer através de nós, Pai. Mais uma vez eu te peço, tenha misericórdia de mim e usa-me conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui mediante a uma tragédia, mediante a um contexto histórico que uma criança de 5 anos acaba de perder o seu pai e o seu avô numa guerra. Imagino eu quão dificultoso seria para esta criança crescer sem o seu pai, sem o seu avô, sem nenhuma chance de ouvir os conselhos do seu pai. Eu lembro disso porque há 2 anos eu perdi o meu pai. E eu com 32 anos, para mim foi difícil os 6 primeiros meses. Eu não digo que é fácil ainda, mas os 6 primeiros meses foi um dos mais difíceis. Eu imagino uma criança de 5 anos perdendo o pai e o avô. O que não passava na mente daquela criança, o que não se passava no seu coração, pensando, já era para mim. Meu avô, rei de Israel, o meu pai, filho do rei, eu não tenho mais eles. Eu não tenho mais com quem conversar. Eu não tenho mais com quem me aconselhar. E não somente isso. Ele cai. Naquela pressa de quando a notícia chega, ele cai e é atropelado. E assim fica aleijado. Mais um trauma para esta criança. Crescer de uma maneira, conhecendo a lei judaica, onde os aleijados, eles eram colocados à parte da sociedade, para mendigar, para viver de uma forma totalmente desprezível. Imagine eu e você, sendo da linhagem real, e hoje ter que se colocado à parte, por causa de um defeito. Assim éramos nós, antes de aceitarmos a Cristo, antes de termos uma vida com Cristo, nós vivíamos de uma forma, à parte, colocado de lado da sociedade,
colocado de uma maneira a qual muitos viviam de formas desprezíveis, assim como eu já vivi. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo hoje já viveram desta maneira, mas eu quero dizer que o Senhor tem um lugar na mesa para nós. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele cuidou ontem, Ele cuida hoje, Ele cuidará amanhã, porque Ele é Deus de maravilhas. E João 15 vai dizer: não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós, para que vais e deis frutos, e o vosso fruto permaneça para sempre. Amém? Eu quero deixar alguns pontos que o Senhor falou comigo. E se encontra em 2 Samuel 9, e a gente vai discorrer sobre esse texto. E a palavra de Deus vai dizer assim: E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. Aqui o rei Davi, ele se lembra de uma promessa que ele fez a Jonatas, a qual ele honraria toda a casa de Jonatas pela amizade que ele tinha com Jonatas, pela amizade, pelo vínculo que ele fez, porque todas as vezes que o rei Saul quis matar Davi de uma forma errônea, Jonatas o alertou. Eles tinham uma amizade que era incomparável. E assim, eu quero deixar para vocês e para mim o que o Senhor falou, que é assim que deve ser a nossa amizade com Cristo. Assim que nós devemos apresentar Cristo às pessoas, um Deus que é amoroso, um Deus que se lembra das promessas que fez a mim e a você, e tem poder para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é quem cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que muitas vezes, quando nós esquecemos do que Ele faz, do que Ele tem poder para fazer, Ele nos lembra, como Ele lembrou a mim hoje, quando eu recebi este convite. Por quê? Na minha fraqueza, na minha pequenez, eu iria dizer não. E quantas vezes nós, como servos do Senhor, estamos fugindo do chamado que Deus tem para nossas vidas, por causa de quê? Porque nos achamos pequenos, nos achamos fracos, nos achamos limitados. E o Senhor manda te dizer hoje, meus irmãos, que Ele quem capacita. Ele nos capacita para que nós venhamos a falar do seu amor, falar da tua palavra, porque a gente tem que estar sempre pronto a falar do amor de Cristo, nem que seja um versículo da Bíblia, nem que seja para falar: meu irmão, eu estou contigo, meu irmão, eu te amo em Cristo, o que você precisar, eu estarei aqui, porque o Deus que me sustenta é o Deus que me capacita para dizer: vagão, eu estou contigo. A prova que você está passando, você não vai passar sozinho, porque o Deus que me sustenta, Ele vai te sustentar também. E o rei Davi, ele manda chamar Jonatas, manda chamar alguém da casa de Saul, e vem um servo chamado Ziba. E Ziba vai dizer ao rei Davi: existe lá, ainda assim, um filho de Jonatas, mas ele é aleijado. O rei Davi, ele não perguntou qual era a deficiência. O rei Davi, ele não perguntou o que de limitação que aquela pessoa, que o herdeiro de Saul tinha. A gente, para viver uma caminhada cristã, para viver uma vida com Cristo, nós teremos que nos acostumar com as limitações que os outros vão jogar sobre nós. Mas o Jefferson nem sabe falar direito, o Jefferson gagueja, o Jefferson fica trêmulo, fica nervoso. O Jefferson é cheio de limitação. Por quê? Os Zibas, eles se levantam para apontar as nossas limitações, mas Cristo, não. O Cristo, Ele é tremendo, meus irmãos. Se você parar para pensar, se eu parar para pensar o que o Senhor já fez por nós,
de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos colocou. Meus irmãos, como eu disse para vocês, e eu contei isso na última vez que preguei lá no conjunto, foi difícil demais suportar a dor da perda de um pai, suportar a dor de você se questionar várias e várias vezes, perguntar: será que eu fui um bom filho? O que será agora de mim sem ouvir os conselhos do meu pai, sem ter o meu pai para conversar nos meus momentos de fraqueza, nos meus momentos de dificuldades? Quem irá me ouvir? Talvez Mefibosete, ele pensou em várias vezes, a olhar para trás, a tirar a sua própria vida. E eu falo isso, meus irmãos, porque tudo isso aconteceu comigo. Eu falo isso do testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu não falo isso do que o Senhor fez na vida de outro irmão, porque poderia falar também, mas eu falo isso porque quando a palavra de Deus, Deus fala algo para que nós possamos ministrar à igreja. Primeiro, a palavra de Deus fala conosco que estamos aqui. E vou te falar, foi muito difícil para mim. Eu não imaginava hoje estar aqui. Eu não imaginava hoje viver o que eu estou vivendo. Mas assim como o rei Davi, ele acreditou em Mefibosete. Assim como a igreja crescer em Cristo, acreditou na minha vida. Assim como o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos conduz a pastos verdejantes para que a gente possa, para que nós possamos estar pregando a palavra dele, ainda que nos achamos limitados, ainda que nos achemos que não vamos conseguir. O Senhor é aquele que nos dá o suporte. O Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. E Mefibosete, Ziba vai e chama Mefibosete. E Mefibosete, meus irmãos, ele questiona. Ele diz: será que é para mim se apresentar ao rei? Diante de todas as minhas limitações, diante de todas as minhas dificuldades, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Você vem me dar um chamado de Deus, do rei para mim? Muitos de nós, muitas vezes, nos limitamos ao que Deus tem para fazer na nossa vida. Por quê? Estamos presos ao nosso presente. Mas o Senhor que vê o nosso futuro, o Senhor que vê além, porque a palavra de Deus vai dizer que os planos dele para nossas vidas são maiores que os nossos. Eu me vejo aqui hoje, mas o Senhor me vê em outros lugares. A gente vê o Ministério de Louvor cantando aqui. Há 3 anos atrás, a igreja Crescer era uma unidade. Jardim Primavera, veio Campos Elíseos, veio Conjunto, agora vem Jardim Hangar. E como já foi profetizado, virão outras. E não é porque nós somos os melhores, é porque a graça e a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. É porque a graça de Deus é misericórdia, é graça e misericórdia, é favor imerecido. Não tem como nós explicarmos, tem como nós adorarmos, tem como nós vivermos, porque quem muito quer achar uma explicação, não acaba vivendo o que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Porque se a gente tentar entender Deus, existe até um louvor que diz que ninguém explica Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer em Samuel que ele pega do monturo e faz assentar em príncipes, no meio de príncipes. E assim foi com Mefibosete. Ele era aleijado e Ziba tinha que falar que ele era aleijado. Por quê? O inimigo, ele sempre vai dizer as nossas limitações.
Sempre o inimigo vai tentar nos parar, vai tentar nos distrair. Ele vai tentar colocar limitações na nossa mente, porque pior do que as nossas limitações carnal é a nossa mente, porque a nossa mente, ela tem o poder de paralisar. A nossa mente, ela tem o poder de fazer com que nós não avancemos para fazer a obra do Senhor. Talvez nós entramos aqui, talvez hoje pedindo uma resposta de Deus. E eu espero em Deus que você saia daqui hoje com a sua resposta. Eu espero em Cristo que você saia daqui para uma semana de bênção, uma semana de vitória, porque uma semana com Cristo, o ano se passou, o ano está começando um novo ano. Estamos no 8º dia. E que as promessas que nós fizemos na virada do dia 31 para o dia 1º, elas não se percam no final desse mês, porque a gente começa muito bem e a gente tende a fraquejar, a gente tende a parar, a gente tende a ouvir os zibas e pararmos de uma maneira que nada consegue nos levantar, se não for a graça e a misericórdia de Cristo. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência, e Davi disse: Mefibosete? E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que o teu servo, para que olhes para mim como um cão morto, como eu sou. Mefibosete aqui, meus irmãos, como eu falei, ele tinha limitação na sua mente, não somente aleijado, mas ele não acreditava do que o rei Davi ele poderia ministrar ao coração dele. E com essa expressão de cão morto, ele disse: eu sou um qualquer, eu sou um que a sociedade ela já me esqueceu, eu sou um a qual nada pode fazer com que eu venha me levantar, nada vai fazer eu sair desse estado. Mas o rei, ele se apresentou. O Senhor Jesus, Deus, enviou o Filho dele, o unigênito, para que morresse na cruz do Calvário por nós, para que nós tivéssemos restauração da nossa vida, uma vida que outrora éramos pecadores, mas hoje somos lavados pelo sangue do Cordeiro, uma vida de restituição, uma vida a qual o Senhor quer fazer para nós, mas basta que nós cremos nele, basta que nós entreguemos a nossa vida e ficamos aqui a fazer a vontade dele, a responder o chamado dele, para que tudo aquilo que vier às nossas mãos, nós possamos fazer, não para homens, mas para Deus, não como de qualquer maneira, mas de agrado, com um coração limpo. E Mefibosete ele se apresenta, e mais uma vez Ziba vai dizer que ele era aleijado, e mais uma vez ele vai pensar: o que eu farei para o Senhor? A gente vive assim, dando ouvido todas as vezes aos Zibas que têm nos questionado, aos Zibas que têm se levantado contra nossas vidas. O Senhor já nos fez promessas, mas nós tendemos a ouvir sempre o que Ziba está falando. Eu quero hoje, meu irmão, minha irmã, que você tampe os seus ouvidos para o que Ziba tem ministrado ao seu coração, ao que o inimigo tem tentado plantar ao teu coração, e que você venha ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que você é corajoso, como ele disse para Josué:
ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Porque muitas vezes nós vamos nos acovardar, como eu hoje iria me acovardar, se eu não lembro do que Deus falou para mim. Se eu dou ouvido ao que Ziba disse para mim, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu não estaria aqui falando do que Deus fez na minha vida, do que há 1 ano e meio atrás o Senhor fez na minha vida. E hoje Ele está fazendo. Por quê? Eu decidi acreditar. Eu decidi não ouvir o que Ziba falava para mim. Eu não ouvia as minhas limitações. Eu quis avançar. Eu quis crescer para a honra e a glória do Senhor. Porque quando nós nos propusemos a fazer a vontade de Deus, os levantes, eles vão acontecer. Satanás vai tentar de qualquer maneira nos parar. Ele vai dizer, mas para quê? Mais uma unidade. Será que não está bom só 3? Por quê? Muitas vezes nós pensamos só em nós. Muitas vezes nós pensamos só no agora. Tá bom aqui, tá confortável. Para quê? Eu vou sair daqui no dia da inauguração e eu vou lá para Jardim Angá. A nossa limitação não está como Mefibosete era, aleijado. A nossa limitação, muitas vezes, ela não é física. A nossa limitação, muitas vezes, ela é mental. Porque nós limitamos o nosso conhecimento. Nós limitamos a querer dizer, está bom, e não queremos crescer. Não queremos propagar o Evangelho do Senhor a mais pessoas. Eu sou salvo, então tá bom. A minha família hoje, ela é salva. Tá bom, mas se eu não me importar com a família do meu irmão, que ainda não está aqui, com a esposa ou o esposo do meu irmão, que não está aqui, adorando junto com ele, que para mim hoje é fácil. A minha mãe adora ao Senhor, o meu pai morreu em Cristo, os meus irmãos servem ao Senhor, a minha esposa serve ao Senhor, a minha sogra serve ao Senhor, mas eu seria limitado demais de querer que esse amor que invadiu o meu coração, esse Cristo que transformou a minha vida, parasse só em mim. Por isso, acredito eu, mais uma unidade, e depois mais outra unidade, e depois mais outra unidade, para que nós possamos mostrar a diferença que nós fazemos como igreja de Cristo. Que nós possamos mostrar a essa sociedade o verdadeiro valor do cristianismo. Que nós possamos ser sal e luz para a honra e a glória do Senhor. E Mefibosete, ele vivia em Lodebar. Lodebar significa pouca coisa, coisa de nada, sem pasto ou sem palavra. E muitas vezes nós estamos felizes em viver em Lodebar. Nós muitas vezes estamos felizes em viver sem a palavra, como foi falado aqui pelo meu irmão. A gente não ora, a gente não lê a palavra, e um obreiro que vive sem a dependência do Senhor, sem entender que é o Senhor que nos sustenta, sem entender que é por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas, nós vamos viver subindo e descendo aqui deste altar, sem ter uma vida consagrada ao Senhor, sem ter uma vida, com uma vida sem palavra, falando qualquer coisa, ministrando qualquer coisa ao coração dos irmãos. Por quê? Eu aprendi uma coisa, meus irmãos. Não tem como eu ser bom naquilo que eu faço pouco.
Se eu oro pouco, eu não serei bom orando. Se eu leio pouco a palavra, não vou ser bom na palavra. Que nós possamos sair daqui hoje com fome e sede. Como o salmista vai dizer, eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti. Que a palavra do Senhor possa ser, nós possamos ansiar em conhecer a palavra do Senhor. Ter fome em conhecer a palavra do Senhor. Nós passamos pelo curso de obreiro e o pastor Jorge e o pastor Wilton, eles vieram com uma lista de livros, de Bíblia, e a gente está aí nessa pegada, tá eu e minha esposa, em prosseguir em conhecer, porque se a gente se limita, a gente vai ser pequeno. Mas quando a gente deixa se conhecer, vir a conhecer a palavra, buscar em outras fontes o conhecimento, orar, porque a palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá com liberalidade. Que nós possamos buscar a sabedoria em Cristo, buscar a sabedoria na palavra do Senhor, para que nós possamos, quando subirmos aqui, ter uma boa palavra, ter um melhor louvor para o Senhor, ter uma palavra para edificação da igreja do Senhor, porque nós, como ministros do Evangelho, nós temos que ter uma palavra para edificação. Eu não tenho que subir aqui e só falar das bênçãos do Senhor. Eu tenho que subir aqui e falar do amor do Senhor, do que Ele fez na minha vida, do que Ele faz na vida do meu irmão, do que Ele pode fazer na sua vida que ainda não aceitou a Cristo como o único e eterno Salvador. Porque se nós subirmos aqui e só falarmos de bênção, nós estaremos pregando um Cristo que não foi assim que Cristo viveu. Cristo viveu de uma maneira totalmente diferente do que muitos têm pregado hoje. A Bíblia vai dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E hoje nós vemos muitos pregando, vem para Cristo, que você vai ter uma BMW na tua garagem. Vem para Cristo, que você vai ter uma casa na Avenida das Américas, na Avenida Lúcio Costa. E não é isso. Deus, Ele é um Deus de simplicidade. Ele é um Deus de amor. É um Deus que veio para nos salvar. E ainda que nós vivamos aqui de uma maneira que aos homens possa parecer pobre, mas o que importa é o que nós vamos viver no céu com Cristo. É o que o Senhor, é o que o rei Davi, ele fez para Mefibosete. Mefibosete estava em Lodebar. Mefibosete estava lá, à parte, largado da sociedade. Só Ziba que sabia de Mefibosete. Só Ziba que sabia aonde estava Mefibosete. Precisou de um chamado do rei para que Mefibosete se assentasse à mesa do rei, para que Mefibosete tivesse a dignidade dele restaurado. Eu não vou saber lhe informar com quantos anos Mefibosete foi apresentado ao rei, mas eu sei que desde os 5 anos de idade ele era aleijado. Então ele viveu longe do trono, longe da presença do rei, porque o seu avô e o seu pai tinham morrido. E ele vive esse tempo todo. Mas o rei Davi se lembrou da promessa que ele fez a Jonatas. Deus, o Senhor Jesus, se entregou. E aqui eu faço um paralelo entre o rei Davi e Cristo.
uma vida que nós vivíamos, uma vida à parte da sociedade, uma vida sem Cristo. E o Senhor, Ele nos chamou para estarmos assentados à mesa dEle, louvando, adorando, exaltando esse nome, para que as maravilhas do Senhor, elas venham ser faladas. O maior medo de Ziba, meus irmãos, era que ele teria que servir um aleijado. A gente até entende o pensamento de Ziba, porque mediante a cultura judaica, um aleijado, ele não poderia viver no meio da sociedade. Ele tinha que viver, lá em Levítico 26, lá bem no final vai dizer que eles deveriam viver totalmente longe. Se alguém tinha algum defeito, se alguém tinha algum pé quebrado, alguma coisa, eles deveriam viver à parte. E Ziba queria incumbir em Davi que não se lembrasse, porque se Mefibosete viesse para o palácio, para o reinado, ele deveria ter que servir um aleijado. E talvez muitos de nós, com um pensamento como Zibas, nos limitamos e dizemos que será que vale a pena eu falar de Cristo para aquele mendigo? Será que vale a pena eu sair do meu conforto e ir lá servir aquele que vive lá nas drogas? Será que vale a pena? Será que ele vai servir? E muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós muitas vezes limitamos o que o Senhor pode fazer na vida daquela pessoa que está lá, à parte da sociedade, largado. Esses dias, eu trabalhando, eu peguei uma passageira e ela disse assim que ela passando no ônibus, um rapaz falou para ela assim: quem são essas pessoas que vivem aqui no centro da cidade, deitada? Elas estão mortas? A gente entende isso. Para uma pessoa que não conhece a Cristo, ter essa, vamos botar essa frieza, né? Em ver aquelas pessoas e acharem que elas estão ali mortas. E de fato elas estão, porque estão sem Cristo. Mas nós, como servos do Senhor, nós não podemos olhar para aquilo e acharmos que aquilo ali é normal. Acharmos que eles são melhores que nós, né? Somos melhores que eles. Nós temos que estar ali e procurar sempre estar buscando, fazendo a vontade do Senhor, ministrando sobre aquelas vidas, porque uma vida daquela salva, ela vai ter testemunho para contar da transformação. E assim como eu hoje estou aqui, assim como muitos de outros irmãos estão aqui, eles também poderão estar aqui, ou em outra igreja, ou em outro local, ou numa casa de recuperação, falando para aquelas pessoas que precisam ser restauradas. Porque o Senhor Jesus, Ele não morreu só por mim, Ele não morreu só por nós, Ele não quer que nós sejamos limitados a 4 paredes, falando só aqui para a internet, vivendo aqui no ar-condicionado, vivendo aqui no conforto. E nós muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa só em nós. Nós pensamos só no que o Senhor fez nas nossas vidas, só naquilo e nos limitamos. Achamos que aquela pessoa, a gente não pode trazer à mesa do Pai novamente. Nós limitamos o poder de Deus.
e achamos que o poder de Deus, ele está só para nós. Toda vez que a gente está ali em Campos Elíseos, fazendo alguma coisa, sempre entra um senhor lá. Eu o conheço há bastante tempo. E ele entra lá, todo sujo, e ele: pastor Renato está aí? Pastor Renatinho está aí? O pastor Renato não estava, a gente estava tomando um café, estava comendo alguns salgados que tinham lá, e a gente chamou ele e fez ele se assentar, conversamos com ele, e ele desabafou da vida dele. Talvez aquele homem, meus irmãos, ele nunca tinha, por estar não no seu estado sóbrio, não viver no seu estado sóbrio, talvez a família dele, como ele falou, não parava para ouvir mais ele. Ele disse: eu saio de madrugada para ir por médico, tenho que encarar ônibus lotado, trem lotado, porque os meus filhos, todos eles têm carros, e eles não me levam. E aquele homem, ele conversou, ele desabafou, porque muitas pessoas que estão lá fora, eles só querem ser ouvidos. E que nós, como servos do Senhor, possamos fazer como o rei Davi fez a Mefibosete, trazer a dignidade para essas pessoas através do amor de Cristo, através do que Cristo tem para fazer, levantar mais um. A palavra de Deus vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor, que nós possamos ter um amor para dar suporte às pessoas, que aquele irmão que a gente vê, que ele não tem tanta força para caminhar, que acabou de aceitar a Cristo, nós que temos mais conhecimento, possamos buscar: meu irmão, vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou te levantar, você vai ser o meu filho na fé. Porque eu acredito que cada um de nós temos conhecimento, temos um Deus, como a palavra de Deus eu já disse aqui, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá com liberalidade, e que nós possamos ministrar todas as vezes na mente, no coração de alguém, porque o Senhor, Ele espera isso de nós, Ele espera que nós sejamos luz, e não dar para ser luz somente dentro da igreja, porque 2 horas de culto não vai fazer com que nós sejamos salvos, sejamos santos, não vai fazer. É a nossa vida diária, é eu caminhar, é eu estar na rua, é eu estar caminhando, é eu estar no meio de uma sociedade que não adora ao Deus que eu adoro, e eu fazer a diferença. É cada um de nós estarmos no mundo e falando do amor do que Deus tem para nossas vidas. Nós temos que ter a plena consciência de que se nós não clamarmos, as pedras clamarão, e nós seremos cobrados, porque não pregamos para as outras pessoas. E a palavra de Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13, vai dizer assim: assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. O Senhor, Ele nos chama hoje para assentarmos à mesa dEle, a assentarmos com Ele na mesa e vivermos uma vida de comunhão com Ele. Talvez você entrou aqui hoje totalmente com a cabeça pensando: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O Senhor te convida hoje a estar com Ele na mesa. O Senhor quer restaurar tudo aquilo que foi deixado, que o inimigo
plantou no seu coração. Tudo aquilo de limitação que o inimigo colocou na sua mente, tudo aquilo que o inimigo plantou no seu coração, o Senhor hoje Ele quer restaurar. Basta você ter a coragem. Como um dia eu tive a coragem de entregar a minha vida a Cristo. Como um dia eu tive a coragem de dizer: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, eu entrego 2023 da minha vida nas Tuas mãos. Que o Senhor venha fazer abundantemente mais, não somente na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que não conhecem a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque é para isso que Ele nos chamou, para que nós sejamos sal e luz, entendeu? E não nos limitemos, né? Como eu ouvi uma pregação esses dias, ninguém numa comida ela elogia o sal, né? Que sal gostoso, mas comer uma carne sem sal, né, Daniel? Não dá. Que nós possamos ser o tempero deste mundo, que nós possamos ser o sal, que nós possamos fazer a diferença para a honra e a glória do Senhor Jesus.